Olá a todas e todos, eu sou a professora Juliana, trago para vocês a apresentação do artigo Ruídos, Relações de Poder, Sujeitos Indesejados e Colonialidade, Panoramas Calamitosos e Símbolos de Subversão, que foi escrito em parceria com a professora Eurídice de Souza Santos e com o professor Marcelo Messina, ambos aqui da UFPB também. O artigo vai falar sobre como a etnomusicologia, assim como várias áreas do conhecimento, diante de um mundo que está repleto de ressignificações, se depara e precisa encontrar uma ressignificação refletida nos seus instrumentos metodológicos que seja capaz de oferecer uma eficácia mínima entre rigor científico e capacidade humana de escutar verdadeiramente o outro. Então esse artigo está dividido em 3 partes, eu vou falar da primeira, que é uma reflexão sobre as relações de poder estabelecida sobre músicas e sons, e depois o professor Marcelo vai trazer 2 exemplos que refletem as relações de poder e os simbolismos da concepção de ruídos, para enfim conectá-los à discussão sobre colonialidade, ruído e olhar etnográfico. Então essa primeira parte vai discutir relações de poder que estão estabelecidas e reconhecidas como inerentes as manifestações musicais, com ênfase no olhar, na atuação e na responsabilidade que cabe ao pesquisador em campo e também no momento da publicação de resultados de campo. Entendendo a música e o som como influenciados pela sociedade que os abriga, mas também como influenciadores dela, pergunto o que faz um som ser reconhecido como música. Cada sociedade, cada cultura irá selecionar os sons que considera musical, significando que são os sons de ordem, e colocará outros sons na categoria de ruído, da qual algum deles pode algum dia ser resgatado, entre aspas, caso demonstre valor para estar ao lado dos sons ditos musicais. As sociedades mais ruidosas, algumas sociedades apresentam repertórios que aceitam e englobam aspectos como intensidade sonora maior e graves mais potentes e mais presentes. Vemos isso na obra de Russolo e também na obra de Cage, demonstrando a possibilidade de qualquer som do ambiente poder ser convidado a integrar uma composição instrumental, eletrônica ou de música concreta. E aí, em nossos ouvidos, uma confusão simbólica das funções sonoras ainda nos faz perguntar se isso é música ou não. Lembrando que existem culturas que não traduzem, não têm tradução para o signo música. Outras coisas que nós mencionamos no artigo são os adventos da amplificação e da gravação do som, que nos permitiu ouvir mais longe, ouvir quando quisermos e quantas vezes quisermos, o que fez com que pela primeira vez na história ampliássemos a oportunidade de possibilidades sonoras e experiências sensitivas que começaram a fazer sentido num grau nunca antes imaginado. Quando chegamos em um limite do acústico, de manipulação acústica, a sensação de vazio diante do sonoro nos arrebatou diante de um mundo que apresenta até hoje questões gravíssimas em relação ao aspecto sonoro ambiental. E isso precisa ser considerado também. Eu entendo que o som hoje assume tanto essa alcunha de problema, mas também demonstra potencialidades com as quais ainda não estamos habituados a lidar, por falta de uma cultura coletiva de debate sobre ele, como já acontece com o feminismo, ou o racismo, ou reciclagem de lixo, por exemplo, embora a gente saiba que ainda existem muitas lacunas de discussão, mas já são assuntos postos, já são assuntos que existem, são questões reais no imaginário coletivo. No cenário sonoro, nesse artigo tem destaque elementos como o uso do som grave, da intensidade sonora, que podem figurar para algumas pessoas como sinônimo de qualidade, sinônimo de potência. Da Renascença até os dias atuais, a intensidade da música ocidental aumentou junto com as faixas de frequência que hoje conseguimos produzir, com instrumentos capazes de ultrapassar o nosso limite de audibilidade. Por que eu digo isso? Isso nos faz colocar em xeque, por exemplo, aquela imagem que temos da música de câmara, que exige concentração, silêncio, atenção à dinâmica e escuta concentrada, gerando uma ideia que procura reproduzir uma sociedade sem classes, uma sociedade unificada e integrada, diferindo de músicas não consideradas de câmara, a grande maioria denominadas música popular. Só que a performance no palco tem, além do som, muitos outros elementos importantes de serem captados, como a interação com o público, com os brincantes ou com os participantes, condições sociais, o local, relações de gênero e de poder aquisitivo predominante naquela situação. Esses elementos são tratados como extramusicais por muito tempo na literatura, mas na verdade a gente tem chegado ao entendimento de que eles são primordiais para a análise de qualquer manifestação sonora musical.
Em suma, as relações de poder com aspecto sonoro podem ser observadas tanto no âmbito físico quanto no âmbito simbólico. De um lado, na dimensão física, encontra-se o nosso nível de entendimento sobre o papel fisiológico do som em nossos corpos, podendo resultar num problema como a poluição sonora, porque a gente não sabe como valorizar o som que a gente quer, reciclar os sons que nós desejamos mudar e extinguir os sons que nos incomodam. A gente vive assim numa tortura socialmente aceita, que relativiza quem pode praticar a poluição sonora como carreatas políticas e eventos religiosos. E no âmbito simbólico, por outro lado, onde repousam nossas crenças, nossa fé, nossos afetos e pertencimentos, nossa compreensão nem sempre está posta de forma a se respeitar o âmbito físico. A nossa ideia de tomar o que está dentro da legalidade como sinônimo de ético nos leva a uma situação de difícil resolução, vejam só. Num evento religioso, por exemplo, num evento beneficente ou um carro de propaganda, uma simples permissão do poder público imuniza esse evento. Então ele está protegido dentro da lei, ele está protegido dentro de uma esfera do que é correto, do que é inclusive sinônimo de ético, um resquício herdado do modernismo, a gente colocar dentro da lei, dentro da legalidade como sinônimo de ético. Só que acontece que estar dentro da lei nem sempre é ético. Mesmo dentro da lei pode estar sim havendo um abuso sonoro. Assim, um problema que é somente de volume, ou seja, só um aspecto físico, em geral é discutido pelas pessoas na esfera da ofensa à crença, no plano simbólico. Então, reclamar do volume é ofender aquela crença, quando na verdade deviam ser discussões separadas. Eu penso que hoje esse é um dos principais desafios da etnomusicologia, conseguir estabelecer ferramentas para dar conta dessa dicotomia entre o físico e o simbólico. Passo a palavra agora para o meu colega Marcello. Ruídos humanos, sons contextuais e relações de poder. Eurídice de Sousa Santos. As discussões sobre o que é música e o que é ruído chegam ao século XX com importantes reflexões e alternativas de diálogo entre musicólogos, compositores e outros estudiosos da música e do som, que pensam o ruído para além do seu status convencional de som indesejável. Nesse contexto, os etnomusicólogos pensaram o ruído como elemento contextual. De acordo com Seeger, a música de uma pessoa pode ser o ruído de outra. Assim como as músicas, os ruídos também estão impregnados de elementos conceituais e simbólicos e contextuais também. Referindo à concepção do ruído na musicologia histórica, Attali lembra que a música está inscrita entre ruído e silêncio, no espaço da codificação social que ela revela. Assim, o que concebemos como barulho é contextual e conceitual, além de acústico, e a validação de suas fontes de emissão fundamenta-se em convenções sociais. O estudo do ruído como parte do universo sonoro musical, ou mesmo como elemento do ambiente sonoro cotidiano das cidades, passa pelos mesmos critérios dos estudos dos objetos culturais que são validados social e historicamente. Trazendo essas reflexões para o momento político do Brasil, podemos destacar dois acontecimentos. Por um lado, vemos brasileiros e brasileiras, entre outros cidadãos e cidadãs do mundo, levantarem ruídos como pedido de socorro em favor das vidas animais, vegetais e também humanas que ardem no fogo ateado propositalmente sobre a floresta amazônica, queimando juntamente com eles e elas os seus lugares sagrados. São ruídos que nunca serão um som agradável aos ouvidos, mas que podem se tornar música de protesto, subversão e salvação. Por outro lado, nossas histórias sobre o som e seus simbolismos podem ser contadas através das crônicas da vida urbana e dos inúmeros casos de intolerância e exclusão social que revelam as relações de poder impregnadas no que se tem compreendido como ruído. Nessa mesma semana em que a Amazônia ardia em chamas, na cidade de João Pessoa, um grupo de 5 senhoras de classe médio-alta do bairro Cabo Branco se dirigiram à Câmara Municipal da cidade para pedir providências às autoridades locais, no sentido de impedirem que pessoas com deficiência frequentassem aquela praia. A reclamação se deu pelo fato de pessoas com deficiência participarem de um projeto de inclusão social que acontece aos sábados em frente à residência das senhoras.
A vereadora que ouviu as idosas relatou que elas reclamavam do barulho de música, de falas, de risadas, de movimentos das cadeiras de roda e outros equipamentos, trazidos por essas pessoas que participavam do projeto. As senhoras sugeriram a colocação de um cercado para delimitar o espaço das atividades. Elas estariam incomodadas com o barulho e a presença das pessoas. Esse fato que ocorreu em João Pessoa acontece em muitos condomínios e aldeias, situados na costa brasileira, que criam barreiras, cercas, muros, guardas fazendo segurança, para que pessoas não desejadas sejam impedidas de frequentar o lugar. Nesse caso da praia de João Pessoa, o barulho foi utilizado como justificativa para o banimento das pessoas com deficiência e seus cuidadores. Muitas histórias da vida cotidiana nas cidades e no campo revelam as formas como os sons, as músicas e os ruídos simbolizam relações de poder entre os grupos sociais, mas também revelam que esses mesmos sons podem soar como símbolos de subversão e de transformação social. Os ruídos apresentados nas duas histórias acima contadas revelam a luta pela vida, porque a vida é som, música e ruído. Colonialidade, ruído e olhar etnográfico. Marcelo Messina. Entender o ruído como a voz dos sujeitos indesejados implica no escrutínio crítico e minucioso do nosso papel de pesquisadores, ou seja, sujeitos privilegiados, pelo menos enquanto legitimados pela academia. O nosso papel diante do nosso campo de estudos. Na nossa disciplina, esses estudos são significativamente delimitados a partir do prefixo etno, que identifica, de um lado ao outro dessa barreira, de barreiras, cercas e muros, o universal e o particular, o ocidental e o étnico, o normal e o desviado, o nós e o eles, o sempre desejável e o eternamente desejado. Sagai e Mignolo, entre outros, falam de humanitas e anthropos. Uma distinção que norteia capilarmente comportamentos e pressuposições no contexto das nossas interações cotidianas. Por um lado, o grupo da Humanitas é povoado pela humanidade ocidental ou europeia, enquanto o anthropos é o constante outro a ser observado e narrado a partir da episteme, da ciência da Humanitas. Sagai suspeita que esta é uma das razões pelas quais a ideia de um estudo étnico sobre os estadunidenses de origem europeia não seria muito bem-vinda, porque os estudos étnicos geralmente implicam a imposição de conhecimento disciplinar sobre o anthropos. Mignolo associa essa mesma dicotomia entre o anthropos e a humanitas à colonialidade, entendida como estrutura epistêmica que permanece como espelho normativo das relações sociais, culturais e políticas, mesmo após a descolonização formal. Encontramos-nos, assim, na incômoda situação de discutir criticamente poder, opressão e libertação a partir de um lugar de fala comprometido com a colonialidade. Um lugar de fala como a academia, que é comprometido com a colonialidade. Ademais, se o prefixo etno expõe semanticamente a operatividade desta dicotomia anthropos versus humanitas, também as estruturas físicas e simbólicas nas quais a universidade baseia as suas atividades são profundamente imbricadas com a colonialidade. Como sair dessa posição incômoda? As abordagens vistas pelos outros colegas, tanto a de Rússulo quanto Cage, quanto a de Attali, situam o ruído dentro da progressiva violação de relações fronteiriças rígidas, no contexto de oposições binárias igualmente rígidas. O ruído, nesse contexto, opera como força de detonação progressiva dessas barreiras. Ora, se aparentemente a etnomusicologia se fundamenta
pelo menos nas suas formulações originárias, na rígida divisão entre antropos e humanitas, observado e observador, lugares sem pensamento e lugares de produção de pensamento, então a única saída dessa situação é uma prática teimosa de ruído, de autoquestionamento constante e até impiedoso e cruel sobre o próprio nosso lugar de fala. E talvez precisamente de auto-etnomusicologia, entendida como exercício rigoroso de eliminação das fronteiras, de anulação da distância entre esse eu, que se torna facilmente nós, e o outro, ou eles, né? Ramon Grossfogel fala de egopolítica de conhecimento, do conhecimento, da filosofia ocidental que sempre privilegiou o mito de um ego, de um eu não situado, o lugar epistêmico, étnico, racial, sexual, de gênero, e o sujeito enunciador encontram-se sempre desvinculados. Ao quebrar a ligação entre o sujeito da enunciação e o lugar epistêmico, étnico, racial do sujeito, a filosofia e a ciência ocidental conseguem gerar um mito sobre um conhecimento universal, verdadeiro, que encobre, isto é, que oculta não só aquele que fala, como também o lugar epistêmico, geopolítico e corpo político das estruturas de poder, conhecimento colonial, a partir do qual o sujeito se pronuncia. Assim, novamente falando, podemos pensar em uma prática de investigação autossituada em etnomusicologia. Aliás, podemos tranquilamente declarar, e com muito orgulho, que isso está já sendo feito, extensivamente, inclusive no nosso grupo de pesquisa, entre outros lugares. E já que a vida é som e ruído, tomara que nossa pesquisa também fique bastante ruidosa.